O Saber Direito desta semana é sobre administração pública. O curso é com o advogado e professor de direito Carlos Barbosa. Entre os temas estão a teoria dos poderes e deveres, regulamentação, hierarquia e disciplina administrativa. Olá pessoal, tudo bem? É com enorme prazer que a gente dá início a mais uma aula aqui no programa Saber Direito da TV Justiça. Nós já começamos a trabalhar os poderes administrativos, começamos a partir da teoria dos poderes e deveres. Mas já trabalhamos também algumas modalidades de poderes administrativos. A gente viu que a doutrina ela não é pacífica em relação às modalidades de poderes administrativos. Existe uma divergência doutrinária importante, mas nós estamos trabalhando os poderes administrativos de acordo com a posição majoritária. Para você que vai fazer exames da OAB, você que vai fazer concurso público, está aí uma dica importante: adotar a doutrina que utiliza todas as modalidades de poderes administrativos possíveis, tá bom? Essa é a dica. Nesta aula, nós vamos trabalhar mais dois poderes administrativos. Nós vamos trabalhar o poder hierárquico e o poder disciplinar. São dois poderes muito importantes que a administração pública possui, de acordo com o regime jurídico administrativo, para se organizar hierarquicamente e para aplicar sanções àqueles que estão sob o regime especial administrativo. Nós vamos trabalhar esses dois poderes porque esses poderes estão relacionados. Existe uma relação entre poder hierárquico e poder disciplinar, ok? Bem, o poder hierárquico, vamos começar por ele, vamos começar a trabalhar o poder hierárquico. Ele consiste no poder que possui a administração pública de se organizar hierarquicamente. É o poder que a administração pública tem de se estruturar internamente, estabelecendo aqueles que comandam e aqueles que executam. A definição de funções de comando e funções de execução é muito importante porque, segundo a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, a partir dessa distribuição de funções, desta organização, a administração pública alcança mais facilmente a eficiência administrativa, a eficiência esperada do poder público. Então, quando nós temos essa estruturação, essa distribuição de funções, essa organização interna, fica muito mais fácil da administração pública alcançar a eficiência administrativa. Bom, você percebe que Maria Silvia ela relaciona organização e princípio da eficiência, certo? Bom, falar em poder hierárquico é lembrar das suas características. Quais seriam, então, as características do poder hierárquico? Primeiramente, é saber que ele acontece internamente. Como assim, professor? O poder hierárquico, ele somente pode ser manifestado no âmbito interno da administração pública. Assim sendo, não existe hierarquia quando nós falamos da relação entre a administração pública e alguma pessoa fora da estrutura administrativa. Por exemplo, um particular. A administração pública não está hierarquicamente acima de um particular. Por quê? Porque poder hierárquico somente se manifesta no âmbito interno. Eu posso falar, por exemplo, que existe hierarquia entre órgãos da administração. Por quê? Porque os órgãos, eles são estruturas internas e, por isso, eles podem ali serem organizados a partir de uma relação de subordinação. Pô, professor, mas espera aí, a gente viu que o particular, ele se submete aos comandos do Estado. Isso não seria uma relação hierárquica? Não, não seria uma relação hierárquica de acordo com esse tema que nós estamos trabalhando. É claro, numa relação entre particular e Estado, nós estamos sob o comando do Estado, claro, mas não significa que isso é a aplicação do poder hierárquico, certo? O poder hierárquico, então, ele é marcado por ser um poder interno, ele acontece
internamente dentro da estrutura administrativa. Um outro ponto importante também que você precisa guardar, você que vai fazer a prova da OAB, você que está estudando para concurso e você que advoga na área do direito público, é entender que o poder hierárquico ele é permanente. Como assim, professor? Ele é permanente porque a estruturação que a administração pública realiza internamente, a definição dos órgãos, os órgãos subordinados, os órgãos de comando, isso pode acontecer a qualquer momento, ou seja, é um poder que existe permanentemente, ele não se esgota, ele não é episódico. Por exemplo, a gente vai ver o poder disciplinar, ele é episódico. Por quê? Porque ele acontece em determinadas situações em que a administração pública tem a intenção de sancionar, aplicar ali uma sanção a alguém que esteja na égide da relação jurídica especial, tá? Então, alguém que esteja dentro dessa relação especial poderá ser episodicamente punido, poderá episodicamente ser penalizado administrativamente. Então, nesse caso, é o poder disciplinar. São somente em situações eventuais. Agora, poder hierárquico não. O poder hierárquico, ele existe de forma contínua e permanente. Uma outra questão importantíssima que você precisa entender é a relação existente entre a administração pública direta e a administração pública indireta. Eu sei que já mencionei em outras aulas, de forma en passant, essa informação, mas eu gostaria de trazer justamente nesse ponto para você entender e memorizar, porque é muito importante isso daí. Haveria uma relação hierárquica entre a administração pública direta e a administração pública indireta? A resposta é não. Não existe relação hierárquica. Não existe relação hierárquica entre a União, por exemplo, e uma autarquia federal, tá? Por quê, professor? Dentro dessas duas estruturas, né, a administração direta ou centralizada e a administração pública indireta, nós temos uma relação chamada relação de vinculação e não uma relação de subordinação. Porque quando a gente trabalha poder hierárquico, necessariamente a relação que existe entre aqueles que estão estruturados é uma relação de subordinação. Então, guarde sempre essa informação, porque é uma informação muito importante. Só haverá subordinação dentro de uma relação hierárquica. No que tange à administração pública direta e à administração pública indireta, a relação é vinculação legal. Vinculação legal, por quê? Porque uma lei que estabelece, que cria uma autarquia, uma lei que autoriza a criação das demais entidades da administração pública indireta, faz uma relação de vinculação, permitindo que a administração pública direta simplesmente fiscalize o elemento finalístico dessas entidades da administração indireta, tá? Então, muito importante esse ponto. Bom, além das características que a gente está percebendo, que são características importantes e definidoras da própria estrutura do poder hierárquico, a organização administrativa, ela acaba ocasionando, gerando algumas consequências importantes dentro do regime jurídico administrativo. É claro, quando se trabalha uma estrutura hierárquica, nós temos várias consequências e deveres que nascem dessa estrutura. Professor, quais seriam então os deveres que são observados a partir dessa estrutura hierárquica? Existem deveres estabelecidos dentro dessa estrutura? Claro, nós estamos falando de uma relação jurídica, ela é formada não só por prerrogativas, a gente viu, mas também por deveres. Primeiramente, nós temos que lembrar que o primeiro dever importante é o dever de obediência. Dever de obediência em que sentido? Dentro de uma estrutura hierárquica, aquele que estabelece o comando define a forma de agir do subordinado, né? O subordinado, então, diante desse comando vindo do superior, ele necessariamente tem o dever de obediência.
ele tem que respeitar esse comando e colocar em prática de acordo com as orientações apresentadas por este superior. Não pode ele desconsiderar as informações do superior hierárquico, claro que não. O subordinado, ele está delimitado por esse comando vindo do superior. Então, é um dever de obediência. Professor, esse dever de obediência, então, é como se houvesse uma norma legal vinda, estabelecida num caso concreto, um caso específico, e que o agente subordinado não tem condições, no âmbito da discricionariedade, de negar essa informação, negar esse comando. Claro que não. O subordinado, ele não pode usar do seu juízo de conveniência e oportunidade e recusar esse comando vindo do superior, tá? A questão da obediência, o dever de obediência vinda ou nascida da relação hierárquica é muito importante para que os atos administrativos sejam implementados de acordo com a situação estabelecida por aquele que define a ação dos subordinados, da ação daqueles que estão sob o seu comando, certo? Um outro dever que nasce, na verdade, disso, é o dever de fiscalização da administração pública. Como assim? Da mesma forma que nós temos ali o dever que tem o subordinado em relação ao comando vindo do superior, nós temos o dever de fiscalização. Isso significa que todos os atos praticados pelo subordinado serão fiscalizados por seu superior hierárquico. Então, isso acontece em razão da relação hierárquica que se estabelece dentro da estrutura interna administrativa. Pô, professor, então, quando se trabalha essa questão da fiscalização dos atos praticados pelo subordinado, é nesse ponto que a gente poderia, então, trazer aquela informação da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que faz uma relação entre organização administrativa e eficiência da administração. Seria isso? Perfeitamente. Se enquadraria perfeitamente nessa questão, nessa questão do dever de fiscalização. Falar em eficiência é possibilitar o superior hierárquico de analisar os atos praticados por seu subordinado. E, caso ele verifique alguma irregularidade, algum problema, vem o próximo dever, vem uma próxima consequência, que é a consequência de rever os atos deste subordinado. Assim, se diante da fiscalização, uma fiscalização que acontece, né, do superior, a fiscalização realizada pelo superior no que tange aos atos praticados pelo subordinado, é importante, verificada alguma irregularidade, a administração pública tem o dever de rever esses atos. Neste caso, nós poderíamos falar que é a incidência do princípio da autotutela. Princípio da autotutela, professor, o que seria isso? O princípio da autotutela é o princípio que define um poder da administração, e nesse caso, lembrando lá das nossas aulas referentes ao poder-dever de agir, é o poder-dever de agir da administração de rever os seus próprios atos. A administração pública, diante de uma ilegalidade, ela tem o dever de anular esse ato. Então, o superior hierárquico, fazendo a fiscalização do seu subordinado, olha só, percebendo alguma ilegalidade, o superior hierárquico, ele tem o quê? Ele tem o dever de rever os atos praticados pelo seu subordinado. Assim, é importante entender que haverá a anulação do ato na hipótese de ilegalidade. Professor, se o ato não for ilegal, mas for inconveniente, se for um ato inoportuno, não há nenhuma ilegalidade, mas é um ato inconveniente praticado. Então, nesse caso, haverá a revogação desse ato, porque nós estamos diante de uma discricionariedade administrativa, certo? Importante, revogação e anulação são posições, são situações decorrentes da relação hierárquica e que também tem a ver com a aplicação do princípio da autotutela. Princípio da autotutela. Bom, parece que o poder hierárquico, professor, é um poder muito importante
diante dessa estruturação de órgãos e de agentes. Isso mesmo, é um poder muito importante que a gente começa a perceber aqui, tá? Eu só queria deixar uma observação antes de passar para a próxima consequência, um próximo tópico, é que você que está aí estudando para o exame da OAB, fique muito atento, porque existe uma relação, né? Uma relação entre o princípio da autotutela e o poder hierárquico, conforme a gente viu. Então, se você estiver estudando, dica aí, hein? Estude princípio da autotutela, né? Poder hierárquico, revogação, anulação dos atos, tá? De acordo com aquilo que a gente acabou de trabalhar, tá bom? Bem, nós temos também uma outra consequência. Uma outra consequência em razão, né, que a gente pode perceber em razão desta relação hierárquica. Somente em razão do poder hierárquico, nós temos dois institutos importantíssimos, que são os institutos da delegação e da avocação. Pessoal, trazendo aqui uma informação, resgatando uma informação que nós já trabalhamos aqui no nosso curso, é lembrar que a avocação e delegação são dois institutos que nascem a partir da administração pública gerencial. A administração pública gerencial. Por quê? Porque é justamente na administração pública gerencial que há a possibilidade de transferência na execução do serviço. Por quê? Porque na administração pública burocrática, a confiança era zero. Era uma confiança zerada. Na verdade, o administrador ele tinha que praticar as atividades administrativas de acordo com a norma. Norma positivada, norma objetivamente estabelecida, não podia o administrador quebrar nenhuma regra normativa. Racionalidade pura na administração pública burocrática. Veio a administração pública gerencial e flexibilizou essa estrutura normativa, permitindo um mínimo de confiança e, consequentemente, garantindo também a possibilidade da transferência da execução do serviço para uma outra pessoa que não tem a atribuição normativa previamente estabelecida. E é justamente isso que nós estamos trabalhando dentro da estrutura hierárquica, dentro dessa estrutura considerada a partir do exercício do poder hierárquico, nós temos a avocação e também a delegação. Avocação e delegação estão previstas, né? São dois institutos previstos lá na Lei 9784 de 99, Lei 9784 de 1999. Essa lei traz a definição tanto da delegação como também da avocação. Professor, nós vamos trabalhar esses dois institutos? Sim, nós vamos perceber que esses dois institutos são muito importantes para garantir o bom desenvolvimento das atividades administrativas internas, tá? Então, muito importante também você lembrar disso daí. Vamos começar a trabalhar a delegação. O que vem a ser delegação? A delegação seria a transferência da execução do serviço, né, a execução da atividade administrativa para uma outra pessoa. Então, ao invés daquele que tem a atribuição para a prática de um determinado ato, em virtude de alguma circunstância, lembre-se, alguma questão episódica, ele transfere para uma outra pessoa a prática daquele ato, tá? Olha, é importante lembrar que a regra é o seguinte: eu tenho a minha atribuição definida na norma, então eu tenho que praticar os atos relacionados àquelas atribuições. Então, a regra é essa: se eu tenho atribuições, eu tenho que praticar aquelas atribuições, executar aquelas atribuições e, consequentemente, gerar os atos decorrentes daquele fato praticado, daquela conduta praticada. A delegação é uma situação excepcional. Vale lembrar que não só a delegação, mas também a avocação. São dois institutos excepcionais, no sentido de que a regra é que quem tem atribuição pratique o ato decorrente dessa atribuição.
ok? A delegação ela pode se apresentar em duas modalidades. Existem duas modalidades de delegação. A primeira modalidade de delegação é a chamada delegação vertical. Como assim, professor? Delegação vertical. A delegação vertical acontece quando o superior hierárquico delega para o seu subordinado a prática de um determinado ato. Então, nesse caso, né, existe uma relação de subordinação, porque o superior determina que o ato seja praticado por seu subordinado. Por isso, nós temos aí o quê? Nós temos uma delegação vertical. Delegação vertical. No entanto, nós temos também uma outra modalidade de delegação. Uma outra modalidade, que é aquela transferência para a prática de determinados atos para uma outra pessoa. Então, seria a transferência para uma outra pessoa da prática de um ato fora da estrutura hierárquica. Aquele que está na mesma hierarquia, tá? Aquele que está delegando e aquele que está recebendo a delegação são pessoas, são agentes dentro da mesma estrutura hierárquica. Não existe uma relação hierárquica ali, superior e subordinado, certo? Então, a delegação pode acontecer fora da estrutura hierárquica também, fora da estrutura hierárquica também. Nesse caso, a delegação, ela é horizontal. Então, muito importante, existe a delegação vertical, existe a delegação horizontal. Tá? Fazendo uma observação mais profunda em relação à delegação horizontal, a gente começa a perceber que não existe uma incidência no que tange a relação hierárquica nesse instituto. A delegação horizontal foge da estrutura hierárquica e aí a gente pode afirmar tranquilamente que, neste caso, o poder de delegar não está relacionado ao poder hierárquico que ora nós estamos trabalhando. Certo? Muito importante isso daí. Um outro ponto que eu gostaria de destacar nesta matéria é em relação às características da delegação. Nós estamos falando de delegação, hein? Então, quais são as características? Primeiro, transitoriedade. Como assim, professor? A regra é que quem possui atribuições estabelecidas pela normas de competência, esse deve praticar o ato. A regra é essa. Então, se eu tenho atribuições, eu pratico. Agora, momentaneamente, eu posso transferir para uma outra pessoa a prática de atos administrativos, a prática de atividades. Então, nesse caso, é lembrar da transitoriedade, ou seja, é temporário. A delegação é temporária e está relacionada a determinados eventos, determinadas circunstâncias, certo? Não é algo permanente, não existe delegação permanente. Muita atenção para esse ponto, certo? Uma outra característica que eu queria tratar aqui é que, por ser uma medida excepcional, por ser uma medida temporária, é uma medida marcada pela potestatividade. O que é isso? A qualquer momento, aquele que delegou poderá o quê? Cancelar essa delegação, poderá revogar essa delegação. Então, aquele que delegou poderá, a qualquer momento, finalizar essa relação. A delegação, então, chega ao seu final. Professor, então, nesse caso, existe um controle permanente entre aquele que delegou e aquele que está executando, ou seja, a relação entre aquele que delega e o delegado? Sim, existe uma relação de controle, de fiscalização. Se aquele que delegou perceber que o ato não está sendo praticado de forma correta por aquele que recebeu as atribuições, ele pode então cancelar, ele pode revogar essa delegação e ele mesmo praticar o ato. Então, mais uma característica aí dessa relação, desse ato de delegação. Um outro ponto importante sobre a delegação, uma outra característica importante é o seguinte: não existe transferência de um poder irrestrito. Não, claro que não. Por quê? Porque o poder transferido, ele é limitado. Limitado em qual circunstância, professor? Ou em quais circunstâncias? Bem,
a transferência, a delegação de poderes pode acontecer em duas perspectivas, numa perspectiva temporal e numa perspectiva de objetivo. Temporal e objetivo. Alguns doutrinadores colocam outras circunstâncias que delimitam a delegação de poderes. Pela lógica, você pode entender o seguinte: claro, se é uma medida excepcional, não poderia ser uma medida irrestrita? Claro que não. Toda situação excepcional deve ser interpretada, deve ser aplicada, né, de uma forma bem restrita, de uma forma bem pontual, certo? Como seria, então, essa delimitação? Delimitação pelo objetivo, delimitação pelo tempo, como assim, professor? Pode ser que a delegação aconteça para a prática de sobre um determinado período. Um período que seja estabelecido por aquele que está delegando. Então, aquele que delega, ele delimita o tempo que será utilizado, né, o tempo que será ali considerado para a prática de atos pelo delegado, tá bem? Além disso, existe uma outra circunstância, a circunstância não temporal, mas sim relacionada ao objetivo. Se a delegação foi realizada para que o ato seja praticado para alcançar um determinado objetivo, quando esse objetivo for alcançado, obviamente que houve o fim daquela relação de delegação. Se uma delegação aconteceu uma delegação para que o delegado alcançasse uma determinada finalidade, uma finalidade obviamente traçada pela própria administração, nesse caso, alcançada aquela finalidade, cessada está então a delegação. Então a gente percebe que há sim uma circunstância, ou na verdade várias circunstâncias que acabam aí delimitando a atuação do delegado e também acabam delimitando o instituto delegação. Um ponto também importante que eu gostaria de ressaltar aqui é o seguinte: os atos praticados numa relação de delegação, né, são atos imputados ao delegado. A própria lei que define, que trabalha a delegação, estabelece isso, ok? Os atos são imputados ao delegado. A gente percebe que a doutrina, ela é muito importante, ela se debruça na análise, você pode pegar ali, então, são vários doutrinadores que trabalham essa relação de delegação, a relação hierárquica, você encontra em Celso Antônio Bandeira de Melo, você encontra em livros como José dos Santos Carvalho Filho, são vários autores que trabalham muito bem essa relação hierárquica. Não só em livros, em doutrinas, mas em artigos também. Tá? Em artigos também. Trazendo aqui para explicar melhor a questão do poder hierárquico, eu gostaria de trazer esse livro, um livro muito legal, muito interessante para você que está estudando, para você que está estudando para concurso, para você que está estudando para as provas da OAB, né? Esse livro é muito bom, um livro muito importante, que é o livro do professor José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo. Ele é muito didático, é um livro muito bom. Então, tá aí uma dica, não só para você que é aluno ou que está estudando para concurso, mas também você que está advogando, que exerce aí a advocacia. Olha só, ele traz aqui, eu vou ler um trecho, né, bem sucinto para você entender aquela informação que eu passei aqui para vocês sobre a relação entre hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina são situações que ocorrem dentro da estrutura funcional da administração pública. Pode-se mesmo afirmar que se trata de fatos administrativos porquanto representam acontecimentos normais surgidos no âmbito da organização administrativa. Esse é o posicionamento que corrobora com tudo aquilo que nós trabalhamos aqui, tá? Dentro da matéria poderes administrativos, poder hierárquico, na verdade, dentro dessa estrutura, ok? Bom, falamos então da delegação, a delegação está aí presente na legislação, mas é importante entender que desse poder hierárquico também existe a avocação. Quais seriam então essas características? Nós temos que trabalhar as características desse poder, que é o poder de avocar. Primeiramente, conforme eu já falei aqui para vocês,
ele só acontece, a avocação somente acontece numa relação vertical, ou seja, o superior hierárquico chama para si a prática de um ato que naturalmente ficaria nas mãos do seu subordinado. Falamos bastante sobre isso, essa relação que acontece só no âmbito vertical. Uma outra característica que você precisa saber também, né, está relacionada com a temporariedade. Da mesma forma que nós trabalhamos a delegação, que ela acontece em determinadas circunstâncias, temporariamente, a avocação também está atrelada a essa característica, a temporariedade. Professor, então, mesmo diante de uma relação hierárquica, avocar não pode acontecer de forma permanente? Claro que não. São duas medidas excepcionais estabelecidas pela legislação que só poderão ser utilizadas em momentos episódicos, em determinadas circunstâncias, certo? Então, a segunda característica também tem a ver com uma outra característica que a gente trabalhou quando a gente falou da delegação. Então, essa característica da temporariedade, certo? Uma outra característica que a gente pode retirar disso tudo é que essa medida, a avocação, sempre terá a natureza de uma medida de exceção. É uma medida excepcional. Então, você pode guardar uma terceira característica, por ser a avocação uma medida excepcional, não permanente, é algo que acontece episodicamente, conforme a gente já trabalhou. Quais são as características, então? Primeiro, relação hierárquica. Segunda característica, conforme a gente viu, a temporariedade. E, por fim, medida excepcional. É importante lembrar que existem relações dentro da estrutura administrativa que a gente tem que analisar com muito cuidado para perceber que o poder hierárquico não está presente em todas as circunstâncias. Existem algumas relações administrativas que não são marcadas pelo poder hierárquico. Professor, quais seriam essas relações? Bem, primeiramente, vamos lembrar lá, supervisão ministerial. A supervisão ministerial, que está presente lá no Decreto-Lei 200 de 1967, que fala da organização da administração pública federal, ele não está marcado pela relação hierárquica. Não, professor. O que seria a supervisão ministerial? Seria aquele controle feito pelos ministérios e secretarias, no que tange aos atos e às atividades prestadas e praticadas pelas entidades da administração pública indireta. Então, a supervisão ministerial, ela não está marcada pelo poder hierárquico. Muito importante você saber disso daí. A supervisão ministerial, em que pese a gente utilize a expressão ministerial, também acontece nas outras esferas da administração pública. Existe, então, a supervisão ministerial quando estaremos diante da relação, o controle feito por secretarias no que tange às entidades da administração pública indireta, estadual e também municipal, ok? O poder hierárquico, ele cai bastante em provas, ele cai bastante em concursos, provas de concurso, exames da OAB. Vamos testar o nosso conhecimento? Vamos ver então como que essa matéria cai em provas. Olha só. Poder hierárquico é, letra A, o que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções dos seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes. B, a faculdade de punir as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas a disciplinas dos órgãos e serviços da administração. Letra C, a faculdade que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade. Letra D, o poder que dispõe os chefes do Executivo de expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência ainda não disciplinada em lei. Conforme a gente viu aqui, o poder hierárquico é a letra A, o que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções dos seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes.
A gente percebe que a questão aqui analisada é uma questão muito bem colocada a partir dos estudos apresentados pela doutrina. Tá? Então tá aí, o poder hierárquico, ele é importante, nós temos a delegação, nós temos a avocação, mas nós temos que observar também que do poder hierárquico nós temos a subordinação. Não podemos confundir subordinação com vinculação. Não podemos, professor? Não. Por quê? Quando se trabalha numa relação de vinculação, não há hierarquia, conforme a gente já mencionou aqui. Somente haverá hierarquia na relação de subordinação, conforme já falamos. Bem, o poder hierárquico, então, é marcado por toda essa estrutura, todas essas características. É um ponto muito importante, é uma matéria muito importante para você estudar. Este poder hierárquico, ele dá ensejo a um outro poder. Que poder, professor? O chamado poder disciplinar. Poder disciplinar tem relação com o poder hierárquico. Se você pegar a doutrina, você vai observar essa informação, tá? Mas o que significa poder hierárquico? Opa, poder disciplinar. O que significa poder disciplinar? Vamos trazer aqui uma informação, né? Uma informação dessa obra, que é uma obra muito lida, é a obra da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Maria Silvia Zanella de Pietro. O poder disciplinar colocado aqui, a gente vai analisar o posicionamento da professora Maria Silvia, esse livro muito legal, tá? Da editora Atlas aí. Vamos pegar, antes de começar a estudar o poder disciplinar, vamos fazer uma leitura a respeito disso, tá? Porque o poder disciplinar tem a ver com responsabilidade administrativa, tem a ver com a responsabilidade do servidor também. E olha o que ela coloca. O servidor responde administrativamente pelos ilícitos administrativos definidos na legislação estatutária e que apresentam os mesmos elementos básicos do ilícito civil: ação ou omissão contrária à lei, culpa ou dolo e dano. Bom, professor, mas o que significa isso? O que tem a ver o poder disciplinar com responsabilidade administrativa? Poder disciplinar é o poder que tem a administração pública de aplicar uma sanção àqueles que estão sob a sua égide, ou seja, em relação àqueles que estão sob a égide do seu regime jurídico especial. Poder disciplinar acontece quando a administração pública aplica uma pena em relação àquele que está sob o seu comando esse decorrente do regime específico. Isto pode acontecer em duas circunstâncias. Haverá a adoção, a aplicação do poder disciplinar, quando a administração pública aplicar uma pena, uma sanção em relação a um servidor público, um servidor que esteja dentro da estrutura administrativa, né? Então, aquele agente administrativo que está inserido dentro da estrutura hierárquica e se ele cometer alguma infração administrativa, ele será punido. Então, aí está também o poder disciplinar. Mas o poder disciplinar também acontece quando alguém está inserido no regime especial da administração em virtude, por exemplo, de um contrato administrativo. Se a administração pública realiza um contrato administrativo com um particular, a partir do momento em que o particular assina este contrato, ele passa a incidir sobre esse regime especial. É um regime especial no sentido de que ele está inserido dentro dessa relação, uma relação que permite à administração pública puni-lo caso ele pratique alguma atividade contrária àquela acordada. Então, se o particular contratado não respeitar as normas estabelecidas, as regras estabelecidas dentro desse regime, dentro dessa estrutura, ele, particular,
ele será punido pela administração e, nesse caso, é poder disciplinar. Bom, professor, mas me parece que existe uma diferença muito grande entre poder disciplinar e o poder de polícia, não é isso mesmo? Claro, existe uma diferença e uma diferença muito importante para você que vai fazer concurso público e para você que vai fazer exames da OAB. Olha só, poder disciplinar, ele acontece somente no âmbito interno administrativo, ou seja, somente quando a administração vai aplicar uma punição a alguém que esteja dentro da estrutura administrativa, como o caso de um agente administrativo, né, um servidor público, por exemplo, ou também acontece o poder disciplinar, a aplicação do poder disciplinar, quando a punição acontece em relação a um particular que foi inserido no regime especial. Agora, o poder de polícia também gera a possibilidade de aplicação de sanção por parte da administração. A administração pública pode aplicar uma pena por meio do poder de polícia. Só que neste caso, no caso do poder de polícia, a punição acontece de forma geral. Em que sentido, professor? Aquele que é punido, ele não está inserido no regime especial com a administração. Não existe um contrato, ele não está dentro da estrutura interna. Aquele que sofre uma sanção de polícia, ele simplesmente praticou uma atividade considerada pela administração pública uma atividade ilícita e, em razão disso, ele foi punido. Por exemplo, eu parei o carro no local não apropriado para estacionar, veio um policial e aplicou uma multa. Essa multa não aconteceu em virtude de um contrato, eu não tenho um contrato com a administração pública, eu sou um particular, né? Parei o carro em um local não apropriado e também não aconteceu essa punição em razão de uma relação empregatícia, uma relação, né, de subordinação interna da administração. Eu não sou servidor, então essa multa aconteceu em virtude da prática de uma atividade, como uma atividade prestada por mim, como poderia ser praticada por qualquer cidadão. Então, o poder de polícia sempre acontece a punição fora dessa estrutura especial, fora desse regime especial, seja ele interno administrativo ou seja ele decorrente de um regime criado por meio, por exemplo, de um contrato administrativo. O poder disciplinar, ele acontece, ele é muito importante e ele também é muito cobrado em provas e exames da OAB. Vamos analisar aqui como essa matéria vem sendo cobrada nos concursos e exame da OAB. Vamos lá. No que tange ao poder disciplinar, podemos afirmar que consiste, letra A, na faculdade que dispõe os chefes do Executivo de explicar uma lei para sua correta execução ou de expedir decreto autônomo sobre matéria de sua competência, ainda não disciplinada por lei. Letra B, no atributo que dispõe a autarquia para distribuir e escalonar as funções dos seus órgãos. Letra C, no poder que permite uma entidade pública apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Letra D, no que a agência reguladora exerce sobre todas as atividades e bens que afetam ou possam afetar a coletividade. Diante de todas essas alternativas, nós temos como resposta correta a letra C, no poder que permite uma entidade pública apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Letra C. Essa questão da disciplina administrativa é justamente a matéria que nós falamos de regime especial. Somente estará inserido nessa disciplina administrativa aquele particular que foi introduzido por meio de uma relação especial e não de uma relação geral, certo?
É importante lembrar também que o poder disciplinar não é um poder irrestrito. Existe uma série de limitações que também se aplicam, que são aplicadas à administração pública no exercício desse poder. É claro que aquele que está sendo punido diante do exercício desse poder, ele tem algumas considerações, ele tem algumas garantias estabelecidas pela própria Constituição. A Constituição garante a ele uma série de prerrogativas. Prerrogativas, professor, mas as prerrogativas não são apenas para a administração? Quando se fala em prerrogativas para aquele que está sendo punido pela administração, são as garantias constitucionais. É claro que ele tem direito, por exemplo, ele tem o direito de ser ouvido, ele tem o direito de apresentar defesa, tudo isso dentro de um processo administrativo, dentro de um processo que se desenvolva dentro do âmbito da administração. Então é importante lembrar isso daí, que a questão é, no que tange ao regime, no que tange ao exercício do poder disciplinar, aquele que está sendo punido, ele também pode utilizar de ferramentas constitucionais para garantir a sua defesa e o conhecimento dos fatos que estão sendo apurados e imputados a ele. Bom, professor, então nesse caso nós temos como duas limitações importantes no exercício do poder disciplinar, são duas limitações que configuram aí a aplicação do princípio, o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. Perfeitamente. Diante do contraditório e da ampla defesa, princípios estabelecidos pela Constituição, o agente que está sendo punido diante desse regime, é o regime disciplinar, o poder disciplinar, ele tem direito de obter informações em relação aos fatos que estão sendo imputados a ele. Então, ele tem o direito de conhecer esses fatos e, a partir do conhecimento desses fatos, ele tem também o direito de apresentar defesa. Certo? Importante lembrar que o contraditório e ampla defesa sempre juntos aí, sempre presentes aí na análise do poder disciplinar. Também a gente vai ver também na análise do poder de polícia, quando a gente começar a trabalhar essa matéria. Quando aplica-se o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa, sempre vem na cabeça do estudante, do aplicador do direito, aquela dúvida: pô, professor, mas contraditório e ampla defesa não são garantias que se aplicam apenas ao processo judicial? Não, claro que não, hein? Por quê? Porque aqui nós temos valores e diretrizes constitucionais que protegem o indivíduo, no caso, aquele que está sofrendo a penalidade, a aplicação de uma sanção pelo Estado, protege ele contra a arbitrariedade do Estado. Então, o contraditório e ampla defesa acontecem tanto no processo judicial, como também em processos administrativos. Ah, professor, então, ótimo, entendi perfeitamente que os princípios contraditório e ampla defesa são aplicáveis também nos processos administrativos. Perfeitamente. Vale ressaltar que, diante da matéria, diante da aplicação dessas diretrizes, o agente que está sofrendo um processo administrativo pode fazer representado por um advogado. Ah, professor, então é possível a representação por meio de um advogado? Claro que sim, porque isso daí é uma posição tranquila que a gente pode observar a partir da súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula do Supremo Tribunal Federal que permite aí a apresentação de um advogado para a defesa técnica. Então, olha só que interessante, porque se eu posso me representar, se eu posso adotar e eu devo adotar o contraditório e ampla defesa nos processos administrativos, eu posso me fazer representado por advogado. Ou seja, em processo administrativo, eu posso levar um advogado para me defender, tá? Isso é importante porque nós temos a súmula vinculante número 5, súmula vinculante número 5 do Supremo, que fala justamente isso. Olha só, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar
não ofende a Constituição. O que ofenderia a Constituição seria eu levar o advogado em um processo administrativo e a comissão processante impedir de eu me fazer representado por ele. Então é importante lembrar que não ofende a Constituição a ausência do advogado, ok? Não ofende a Constituição a ausência do advogado em processo administrativo. Mas, se aquele que está sendo processado levar um advogado para defender nesse processo e a comissão negar a presença do advogado, sim, há violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, certo? Guardem isso daí, a súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. Essa matéria é importante, vamos ver como que o poder disciplinar vem sendo cobrado no exame da OAB e concursos públicos. Olha só. O poder disciplinar. Letra A. Sujeita todos os administrados, independentemente da existência de vínculo especial com a administração pública. Letra B. Se destina apenas à apuração de infração e aplicação de sanções aos servidores públicos ocupantes de cargo público e emprego público, não abrangendo outros vínculos com a administração. Letra C. Se aplica às pessoas sujeitas à disciplina interna da administração pública, salvo os ocupantes de emprego público. Letra D. Se expressa para a aplicação de penalidades às pessoas sujeitas à disciplina interna da administração pública, sendo, no caso de servidores públicos, decorrente da hierarquia. A resposta certa, conforme a gente já trabalhou aqui no nosso curso, é a letra D. Letra D expressa perfeitamente a resposta nessa questão apresentada aí no concurso, apresentada aí em exames da OAB e que você precisa saber, né? A relação do poder disciplinar que existe, a relação do poder disciplinar com o poder hierárquico é muito próxima. O servidor público, quando penalizado, o servidor público, quando punido, decorre justamente dessa situação de hierarquia considerada dentro da estrutura administrativa. Então, vamos fazer um resumo de nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre o poder hierárquico, vamos falar um pouquinho sobre o poder disciplinar. Essa matéria aqui é uma matéria muito interessante, muito importante, que nós falamos nessa aula. Bom, poder hierárquico tem relação com o poder disciplinar. Disse isso a vocês, não é verdade? Você que vai fazer a prova da OAB, você que vai fazer concurso público, vocês têm que ficar muito atentos em relação a essa informação. No que tange ao poder hierárquico, uma informação também muito importante, que a relação hierárquica, a organização administrativa, ela tem também uma relação com o princípio da eficiência. E quem fala isso é a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Organizar é possibilitar, dentre outras situações, a fiscalização. Fiscalização de quem? Fiscalização realizada pelo superior hierárquico no que tange aos atos praticados por seu subordinado. Fiscalizar e também corrigir. A correção também decorre desse poder hierárquico, poder de rever os atos praticados por seu subordinado. Então, a gente percebe que nesta relação também nascem a avocação e também o instituto da delegação. Entender também que, no que tange à avocação, somente acontecerá em relações hierárquicas. Não existe no Brasil a avocação horizontal, somente a vocação vertical. Então, isso é importante. A delegação não. A delegação pode acontecer no âmbito da verticalidade ou também pode acontecer no âmbito horizontal. Nós temos a delegação vertical e temos também a delegação horizontal. Todas elas marcadas pela transitoriedade, a excepcionalidade. Falamos também a respeito disso. E no que tange ao poder disciplinar, professor, o que você destaca? Em relação ao poder disciplinar, eu destaco, além do próprio instituto, eu destaco ali a diferença dele com o poder de polícia. O poder de polícia é diferente do poder disciplinar, por quê? Porque o poder disciplinar acontece somente em relação a determinadas situações inseridas
dentro do regime administrativo. Assim, quando nós temos o poder disciplinar, temos também ali uma relação hierárquica interna entre o servidor que está sendo punido e a administração pública. Servidor, agente administrativo punido dentro da estrutura administrativa. Além disso, pode ser inserido no regime disciplinar ou no poder disciplinar aquele que é introduzido na dinâmica administrativa, no regime administrativo por meio de um contrato. Aquele que faz um contrato com a administração pública se submete às regras disciplinares da administração. Além disso, poder disciplinar é marcado pelo contraditório e também pela ampla defesa. São garantias constitucionais que são aplicadas quando aquela pessoa está sofrendo uma punição pela administração, ok? Então é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui em mais uma aula. Essas últimas informações são importantes para você que vai fazer exame da OAB, você que vai fazer concurso público. Na nossa próxima aula, nós vamos falar mais sobre o poderes administrativos. Se você quiser falar comigo, você pode mandar mensagens pelo meu Instagram, @profcarlosbarbosa. @Prof. Carlos Barbosa. Também estou lá no Facebook, Professor Carlos Barbosa, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.